São Paulo diz: Deus é fiel. Deus não pede para você fazer aquilo que é impossível. Deus não te dá uma aprovação maior do que as tuas forças. E São Paulo diz, quando Ele deixa a aprovação atingir a gente, Ele mesmo providencia a graça necessária para a gente poder vencer a aprovação. Deus é fiel. Está lá na carta de São Paulo aos Coríntios. E continua aqui o Deuteronômio: Ele não está nos céus. O que? O mandamento de Deus. Não está lá no alto, difícil, para que digas: quem subirá ao céu para nolo buscar e nolo fazer ouvir, para que o observemos. Não é? Não está tampouco do outro lado do mar, para que digas: quem atravessará o mar para nolo buscar e nolo fazer ouvir, para que o observemos. Eu não consigo viver essa palavra de Deus, é muito pesada para mim. Ela está como que lá no céu, quem é que vai trazer isso para mim? Ou está lá do outro lado do mar. É muito difícil viver isso que Deus está pedindo. Não dá para viver. Deus diz: dá. Dá, tenha fé porque dá. Ele continua dizendo aqui, ó. Mas essa palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, e tu a podes cumprir. Olha o que Deus está dizendo: a minha palavra, o meu mandamento, a minha lei, não está lá no céu, nem lá do outro lado do mar, não, está perto de ti, está na sua boca. Você às vezes proclama essa palavra, está no teu coração, e como é que ele diz aqui? E tu a podes cumprir. E tu a podes cumprir. Então a primeira coisa que nós temos que acreditar é que quando Deus mostra para nós a sua vontade, dá para fazer essa vontade, dá para cumprir essa vontade, porque Deus é fiel. Deus não pede nada além das nossas possibilidades. Mas é claro, precisa ter fé. São Paulo diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Essa frase a gente encontra em três passagens diferentes na Bíblia. Sem fé, ninguém agrada a Deus. Porque a gente não vê Deus. Então a obediência da fé é essencial para fazer a vontade de Deus. Não é? Todas as pessoas que agradaram a Deus profundamente, e que por isso fizeram grandes obras para Deus, foram as pessoas que acreditaram em Deus no escuro da fé. São Paulo diz: nesse mundo, nós estamos caminhando assim como que as apalpadelas. Sabe o que é as apalpadelas? Quando você está no escuro, apagou toda a luz, você não está enxergando nada, o que você faz? Você vai tocando a parede assim, ó, para você não bater, até né, você achar uma caixinha de fósforo, uma vela, as apalpadelas. São Paulo diz que a fé é assim. A gente não sabe onde é que está, a gente não enxerga, mas Deus falou. Se Deus falou, eu vou atrás dessa vontade. Não é? Preciso ter fé. A coisa que Jesus mais exigiu dos apóstolos foi a fé. Quantas vezes ele falou para os apóstolos: homens de pouca fé, por que vocês duvidaram? Lembra daquela passagem quando ele estava lá na barca, deitado, dormindo, estava morto de cansado, e a barca se agitava no mar da Galiléia, e Jesus dormindo lá atrás, num travesseiro, e os apóstolos desesperados: nós vamos todos morrer. Acordaram Jesus, né? Mestre, o senhor não se importa não que a gente morra aqui? Ah, como é que pode eles morrerem se Jesus está no barco? Se Deus está no barco? Jesus levanta, dá um grito com o mar, dá outro grito com o vento: cala-te, silêncio, para! E o mar, ó, serenou, o vento parou, e os discípulos disseram: quem é este homem? E Jesus disse: por que vocês duvidaram? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não acreditam em mim? Depois de tantos milagres que eu já fiz na frente de vocês, vocês ainda não têm fé? Será possível? Não é? Como é que esse barco pode virar se eu estou dentro do barco?
Às vezes também a gente age assim, né? Jesus está no barco da nossa vida, mas às vezes ele está dormindo. Ele quer que a gente acredite nele até dormindo. E a gente fica, meu Deus do céu, não tem mais jeito. Minha barca vai afundar. Não vai afundar. Se você tiver fé, não vai afundar. Então, fazer a vontade de Deus exige fé. E essa palavra do Deuteronômio, ela ainda continua mais um pouco. Eu quero explorar um pouquinho mais. Ela diz assim: olha que hoje ponho diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal. Notaram? A vida com o bem e a morte com o mal. Quer dizer, quando você faz o mal, você experimenta a morte. Quando você faz o bem, você experimenta a vida. E a palavra de Deus, a vontade de Deus nos mostra o bem, nos mostra a vida. Só que essa palavra às vezes é uma palavra amarga, né? Lá no livro do Apocalipse, a visão de São João, ele disse que o anjo entregou para ele o evangelho, ele comeu o evangelho, engoliu o evangelho. E o evangelho era doce na boca dele, mas era amargo no estômago. O que quer dizer isso? Coisa esquisita, né? Comer um livro, comer um evangelho. É tudo parabólico. É tudo uma alegoria, metafórico. Todo o livro do Apocalipse é metafórico. Nada pode ser interpretado ao pé da letra. O que ele quer dizer? A palavra de Deus é doce na minha boca. Quando eu leio, é uma delícia. Mas quando eu vou digerir, quando eu vou viver essa palavra, é amarga. Não é tão fácil, não. É preciso ter fé. É preciso querer cumprir a vontade de Deus. Por exemplo, Jesus diz: entrai pela porta estreita. Não entre pela porta larga. Porque a porta larga é a porta da perdição. Não entra pela porta do vício, não entra pela porta da gandaia, das noitadas, das baladas malucas, dos adultérios, das prostituições, dos roubos, das corrupções. Não entra por essa porta larga, não. Essa porta que te dá muito prazer. A corrupção faz você ficar rico, né? Faz você comprar os carros que você quer, etc. Mas esta é a porta da morte. Entra pela porta estreita. A porta da honestidade. A porta do caráter. A porta da justiça. A porta da caridade. A porta da humildade. A porta da discrição. Entra pela porta estreita. Porque esta é a porta da vida. E o que Jesus diz? Poucos são os que vão entrar pela porta estreita. A multidão vai entrar pela porta larga. E não é isso que a gente vê? Se isso aqui fosse um show de rock, das baladas pesadas, com droga rolando por aí afora, esse auditório aqui estaria arrebentando de gente, né? Todo mundo com as mãos para cima, pulando com os roqueiros. A multidão corre atrás da porta larga. Mas quando você chama para rezar, quando você chama para fazer a caridade, quando você chama para viver a palavra de Deus, aí um não tem tempo. É aquilo que Jesus disse lá no Evangelho, né? Chamou, um disse: não, eu tenho que casar meu filho. Não, eu comprei uma junta de bois, então eu preciso, não é, experimentar essa junta de boi, deixa para amanhã. A vontade de Deus é uma porta estreita. Por isso que eu disse a vocês que a gente tem que querer. A gente tem que estar convencido que a vontade de Deus é a melhor vontade para a nossa vida. Não tem vontade melhor para a sua vida. Mesmo que seja amarga, não tem melhor para a sua vida. Porque o médico, meus irmãos, não dá para nós o remédio gostoso. Não, o médico dá para nós o remédio amargo, porque é o remédio que cura. Meu pai dizia assim: o que arde cura, o que aperta segura. O médico não dá o remédio que o paciente pede. Não, ele dá o que ele quer, porque ele é que sabe o que o paciente precisa, não é o paciente que sabe. Se o médico disser assim: vou ter que operar você, é porque você precisa ser operado. Não é o paciente que escolhe as coisas, é o médico.
Então a vontade de Deus também é assim. Muitas vezes a gente não entende. O profeta Isaías, lá no capítulo 55, no versículo 8, o profeta Isaías diz assim: a vontade de Deus não é a nossa vontade. Nós não entendemos às vezes a vontade de Deus. O profeta diz isso. Já no Antigo Testamento, 700 anos antes de Cristo, o profeta dizia: a vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. Às vezes você está querendo uma coisa, Deus está querendo outra. Tem um provérbio, eu não vou pedir para vocês abrirem todas as páginas da Bíblia aí, nem eu vou abrir aqui, só para não gastar muito tempo. Mas eu vou citando aqui. Tem um provérbio que eu anotei aqui, provérbio 19, 21. É muito bonito esse provérbio. O provérbio 19, 21, ele diz assim, quer ver? Eu vou ler aqui um pedacinho dele para você. Há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. Há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade de Deus que se realiza. Quando você se põe nas mãos de Deus, quando você entrega a sua vida para Deus, de coração, Deus então guia você, leva você pela vontade dEle. Muitos são os planos no coração do homem, mas é a vontade de Deus que se realiza. Às vezes você fica fazendo plano, não, porque eu vou abrir uma rádio para evangelizar, não, porque eu vou casar, não, porque eu vou fazer a faculdade e tal. Daqui a pouco não dá nada certo. E você quer trabalhar para Deus. Deus está mostrando que não é esta a vontade dEle para você. Como é que eu sei quando é a vontade de Deus para mim? Quando aquilo que eu desejo, Deus põe no meu coração, e eu vou realizando, aquilo vai acontecendo. Aquilo vai acontecendo. Porque se Deus põe no coração da gente a sua vontade, o seu desígnio, Deus também providencia as portas se abrirem, os meios acontecerem, as pessoas te ajudarem. Quantas pessoas quiseram vir para a Canção Nova e não conseguiram vir? Eu digo, não se assuste, não fique bravo, nem fique triste. Não era o desígnio de Deus.